Boa noite, gente! Hoje estamos aqui com o nosso quarto Break Livecast. Hoje, gente, eu quero começar a falar com vocês sobre um assunto que vem realmente assim afetando várias pessoas, mas inclusive as mulheres que são mais preocupadas com a estética, com o corpo físico. E para iniciar essa conversa, eu quero contar para vocês que teve uma época da minha vida, quando eu tinha acho que uns 15 para 16 anos. Eu passei por um período bem difícil. Não só eu, meus familiares passaram por esse período difícil. O meu pai teve que ir embora para os Estados Unidos e nós tínhamos um comércio aqui na nossa cidade, um mercado. E nessa época não existia o mercado da Copérgia aqui, então o nosso comércio era um mercado grande. Ele tinha um mercado e junto com o mercado ele tinha um bar e junto com o bar ele tinha uma lojinha do Paraguai, de São Paulo. Porque para quem não sabe, o meu pai começou a viajar para o Paraguai e para São Paulo lá no ano de 90, 91. Então, o que que aconteceu? O meu pai, nesse período, ele teve que ir embora para os Estados Unidos. E nessa época, eu lembro que eu, a minha mãe, meu irmão, ficamos muito abalados com esse movimento. E eu, como filha mais velha, tive que me colocar à frente a administrar o mercado com 16, 15 anos, gente, uma criança, né? Então, e o meu irmão junto e a minha mãe também. Então, eu que fazia o caixa, eu que fazia as finanças do banco, eu que comprava as mercadorias que a gente tinha que ter em estoque, porque na época sim tinha que ter um estoque de mercadoria, que não é igual hoje, que os vendedores estão toda semana, né? Antigamente, quem tem mercado Deus, antigamente sabe que a gente tinha que ter um depósito. Então, assim, a gente passou por uma época muito difícil de estar sendo adulto antes do tempo. Nessa época, gente, eu desenvolvi uma. Eu não gosto de falar que é doença, mas uma síndrome, que é o desenvolvimento da mama. Eu fiquei com a mama muito grande, os seios muito grandes. E junto com isso veio também o peso. Então, eu desenvolvi esse peso porque hoje eu consigo olhar para trás e entender o porquê que eu desenvolvi esse peso. Porque, na verdade, eu tomei o lugar do meu pai. Eu tomei o lugar da força do homem. E quando a gente tá na energia do Yang, a energia do homem, a gente tem que ser forte. E para mim ser forte, eu tive que adquirir peso. Claro, gente, que tudo isso sem consciência. Além de eu ainda ser uma criança, não tinha consciência do que eu estava fazendo, mas eu queria sim abraçar o mundo. Eu queria dar conta de tudo. Então, eu tomei o lugar do meu pai, eu tomei as responsabilidades dele dentro do mercado e desenvolvi esse sobrepeso. Que eu tive que até passar por uma cirurgia nos 18 anos, quando eu realizei 18 anos, porque na época a gente não podia passar por procedimentos cirúrgicos, né? Mesmo afetando a minha coluna, eles não autorizavam, eles autorizavam só quando eu completasse 18 anos. Então eu lembro que eu fiz aniversário dia 5 de julho. No dia 8 de julho eu realizei essa cirurgia da diminuição da mama, porque eu estava com um desvio na coluna já de tanto carregar o peso, né, que não era para mim, e também o meu peso que eu adquiri para mostrar que eu era forte, que eu dava conta daquilo ali. E realmente a gente acha que dá conta até hoje. A maioria das mulheres acham que dão conta e realmente você dá conta. Só que você paga um preço, uma moeda muito alta, um valor muito alto para dar conta. E você não precisa dar conta sozinha disso. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho mais do porquê que
hoje a minha convidada é uma nutricionista, eu comecei com essa história. Para vocês entenderem que sim, a gente não tem que dar conta disso sozinha e que hoje existe pessoas da área da saúde nutricional que trabalham olhando para o emocional junto. Não só para o eliminar peso, porque quantas mulheres já fizeram aquelas dietas loucas? Quantas mulheres já tomaram os shakes milagrosos e eliminam peso? Mas continuo na posição do homem, continuo na energia do yang e adquirem o peso novamente. Então não é simplesmente uma dieta, é olhar para dentro. É de dentro para fora, como a Fábio sempre fala. Então, só para vocês já entendendo um pouquinho o que a energia, as polaridades que a gente vem trazendo aqui tem a ver com a nutrição. Por isso que eu contei resumidamente essa história que eu passei. Não foi só nesse período que eu passei. Teve um período também depois que eu casei, que eu passei pelo movimento assim. O meu parceiro, ele ainda não era formado na faculdade, ele era formado só no técnico de topografia. E eu já era formada como professora e eu tinha realmente uma carga horária de 60 horas, muito extensa, e eu era o homem da casa, porque sem consciência, e também era o que nós tínhamos no momento, né? Ele ganhava menos e eu tinha que ganhar mais. E eu não tô falando que a mulher não pode ganhar mais, não é isso. Só que quando acontece isso, se a gente tem auxílio para equilibrar a energia masculina e feminina dentro da gente não cria essa capa para ser forte da conta de tudo. A gente se permite receber a ajuda. A gente se abre para receber e para descansar, mesmo ganhando mais que o parceiro. Então, eu também ganhei um sobrepeso nessa época. Eu nunca fui obesa, nunca fui aquela pessoa assim, gordinha, mas eu ganhei sobrepeso sim. Eu sou uma pessoa muito baixinha e isso começou a prejudicar novamente a minha coluna e o meu emocional, porque eu não me gostava daquela forma. Então foi aí que eu comecei também a buscar auxílio nutricional e também do emocional. Então, hoje eu olho lá para trás e vejo que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas passasse por aquilo lá, pelo meu parceiro na época ganhar menos, eu saberia lidar com a situação. Eu ia entender que estava tudo bem. Mas na época eu também não tinha essa consciência. Então hoje a minha convidada, que eu convidei aqui, uma das nossas leoas, na verdade, que estão aqui presentes com a gente, está vindo aqui trazer um pouco mais de informação para vocês, para auxiliar vocês mulheres, para saber realmente que existe uma saída, que não é só dietas milagrosas ou dietas loucas, que existe uma saída de tu olhar para a tua alimentação com mais leveza, olhar para o teu emocional primeiro. E a minha convidada de hoje é a Denise. Seja bem-vinda, Denise. Oi, Fabi. Tudo bem? Tudo bem? Boa Pode noite, sentar. pessoal. Gente, a Denise, ela é nutricionista clínica funcional e ela também é terapeuta nutricional. Por isso que eu achei assim que o Espírito Santo me guiou para que ela fosse uma das nossas 12 leoas. Ela me auxiliou já na minha vida aí no processo da endometriose, me auxilia até hoje com suplementações, com orientações, porque a gente vive numa vida assim, né? Então a gente sempre tem que ter auxílio. Então eu acredito que vem muito ao encontro do que a gente vem entregando para vocês aqui nas nossas lives. Denise, conta um pouquinho quem é a Denise aí para nós. Então, gente, primeiramente, boa noite. Fábio, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Em primeiro lugar, eu sou uma mulher bem simples e comum, que também tenho as minhas dores, também já tive muitos problemas relacionados a corpo, alimentação, né? Acho que inclusive foi por isso que eu fui, de alguma forma, caindo de paraquedas na nutrição. Mas, para quem não me conhece, então eu sou Denise Pereira,
sou nutricionista clínica funcional e atualmente também trabalho como terapeuta nutricional. Atendo em Araranguá e estou formada há mais ou menos uns 7 anos. É isso. E hoje a gente vai falar então um pouquinho, né, sobre essas cargas que a gente vem trazendo ao longo da vida. Eu também, né, já fui, hoje sou um pouco menos, mas também já fui muito dessa mulher trator, né? Isso. Onde acaba sendo tudo mais pesado, enfim. E de alguma forma, se a gente tem uma pequena fuga ali na comida, ela acaba sendo o centro, né? Isso. Denise, conta pra gente o que te levou a escolher a faculdade, a graduação de nutrição? Foi a única que tu buscou? Foi? Bom, primeiro, eu estava na dúvida, né, quando eu recém saí do terceirão, estava na dúvida entre educação física e nutrição. Porém, a nutrição ela me traria uma segurança muito grande. Isso era o que eu tinha na minha mente, né? Por quê? Porque desde os meus 8 anos de idade eu já fui uma menina que começou fazendo uma dietinha aqui e outra ali, já com essa preocupação, né? Ou seja, 8 anos, não era nem para estar pensando nisso, mas eu já tinha esse pensamento. Por quê? Porque dentro da minha casa tinha isso, né? Então, a minha mãe sempre foi muito preocupada com o corpo, enfim. E eu ouvia frases, quando eu estava naquele período ali de adolescência, eu ouvia frases do tipo, se tu continuar comendo assim, vai ficar gorda igual a tua tia, né? E eu tenho uma tia, né, que na época, assim, ela tinha muito peso, acima de 200 quilos, e inclusive já passou por bariátrica e tudo mais, então tinha esse medo. Então eu vim para a nutrição, não foi por amor à nutrição, não foi porque eu queria, enfim, saber mais os alimentos. Não, eu queria, na verdade, era ser uma pessoa que soubesse fazer qualquer tipo de dieta para ter a garantia que eu não fosse gorda um dia na minha vida. Então foi por isso que eu escolhi a nutrição. Foi na dor. Gente, na dor e também nas crenças limitantes, né? Tá vendo o quanto de crença limitante que levou a Denise a escolher, né, na força da pressão, na força do ódio, né? A profissão por conta de medo, de insegurança, de realmente ficar igual às mulheres do seu sistema. Então, olha como isso realmente pesa na vida da gente. Sim, e pesa tanto na vida da mulher quanto do homem. A gente sempre tô batendo aqui que a gente fala muito relacionado, direcionado à mulher, mas não é só a mulher em si, é o homem também, né? Então, assim, olha como é importante a gente olhar para isso, Deus, de novo. E, Denise, além, né, da nutrição, tu também hoje é terapeuta nutricional, né? O que te levou a escolher essa especialização, abordagem? Essa visão sistêmica, né? Porque tem também, né? Tem, com certeza. Então, na verdade, depois de formada, né? Depois de 3 anos é que eu fui conhecer a nutrição comportamental, né? E, claro, eu tive um período ali da minha vida onde eu trabalhava com uma outra profissional, sofri muito essa questão de bullying, muita pressão para ter um corpo magérrimo, né? Para ser uma nutricionista magérrima. Isso vinha da tua colega nutricionista? Não, essa minha colega era médica. Era médica. Só hoje, na verdade, eu tenho noção do que eu estava vivendo, né? Porque, querendo ou não, hoje, vendo de fora, eu sei que era um completo abuso emocional, sim, né? Que eu sofri. Então, eu digo que isso me levou a quase querer desistir da nutrição. Eu, de fato, quis desistir, né? Que forte. Foi bem forte. Foi um período, assim, que eu não desejo pra ninguém. Eu realmente quase entrei em depressão, não queria mais sair de casa, me via gorda, porque eu escutava que eu estava gorda, né, dessa pessoa, porque eu tinha que ter aquele corpo padrão, magérrimo, né? Então, e eu nunca tive, nunca foi da minha essência, assim, né, da minha genética, da minha estatura, tudo. Enfim, então, depois que eu sofri tudo isso e também depois que eu comecei a ver o quê? Os pacientes
Perdiam peso? Beleza, perdiam. Mas depois de um tempo, eles voltavam a ganhar esse peso. Olha só. E muitos pacientes voltavam comigo no consultório, tipo, Denise, agora ganhei peso novamente, quero fazer de novo aquela dieta, enfim. E eu pensava, tipo, isso não tá certo, né? Porque eu me sentia, inclusive, muito culpada pelo paciente ter ganhado aquele peso novamente, né? Eu não achava justo isso. E eu nunca fui uma pessoa que teve essa abordagem muito restrita em relação à alimentação, visto Sim. porque a alimentação na minha vida, a comida na minha vida, ela era muita fuga. Sim. Porque desde novinha também assumi várias responsabilidades e tudo mais, então eu tava mais naquela posição ali, né, do masculino, vamos dizer. Então a comida era minha fuga. Sim. Né? Então mesmo que eu quisesse, eu não iria conseguir. Só que eu comecei a ver isso com muita frequência com os pacientes, então para mim não fazia mais sentido. Foi aí então, nesse momento depois de 3 anos de formada, que eu comecei a ver esses pacientes voltar para o consultório novamente, e eu passei também por todo esse período, né, que foi um choque para mim, eu decidi não, a nutrição comportamental, ela caiu de paraquedas assim na minha frente, e ali eu comecei, isso faz sentido, né? Nossa, é muito assim. E eu me via muito naquelas situações. Então foi onde eu decidi me especializar mais profundamente nessa área. E para mim hoje não tem algo que faça mais sentido do que isso, né? Eu realmente hoje eu me encontrei na nutrição novamente. E eu acredito que se fosse a Denise que estivesse ainda trabalhando naquela metodologia de antes, eu muito provavelmente não estaria mais trabalhando com a nutrição. Porque, de fato, Fábio, a pressão externa, né, das pessoas em cima de um profissional, né, nutricionista principalmente. Então, as pessoas imaginam, né, que é a alimentação perfeita, é o corpo perfeito. E aí, quando a gente é uma pessoa, eu, no caso, né, eu sou uma mulher bem simples e comum. Então, como eu sempre falo, eu tenho muitas dores assim como as outras mulheres têm, né? Não vai funcionar. Com certeza. Não vai fazer sentido. Então, realmente foi onde eu me encontrei e é o que eu amo fazer hoje junto com as minhas pacientes, né? Como a Fábio falou, a gente fez ali o tratamento para a parte de endometriose, mas em conjunto, né, Fábio, com a parte da terapia nutricional. Porque ainda mais quando a gente tem alguma patologia ou algo para tratar, a gente precisa primeiramente mudar o quê? O nosso mindset, o nosso pensamento em relação à comida, essas fugas, né, que a gente coloca na comida, enfim, tratar todo o contexto geral. Então foi por isso que eu decidi passar para essa abordagem, né? Sim, mas tu usa as duas abordagens. Sim, porque a nutrição clínica funcional, ela me dá muita base para essa parte de suplementação, para tratar um paciente diabético, para tratar um paciente com, né, obesidade, que eu atendo muito hoje para a parte de emagrecimento, ou um paciente com problemas de tireoide, colesterol. Então, a nutrição clínica funcional, ela me dá todo esse suporte, né? E aí, em conjunto disso, principalmente um paciente diabético, por exemplo, né? Onde o médico simplesmente diz, você tem que parar de comer doce, pronto. Por mais que ele tenha uma doença ali, ainda assim não é fácil do dia para a noite ele conseguir fazer isso. Nossa, bem difícil. É muito sofrido, né? Então a gente precisa sim ter todo esse trabalho da mente, né? Do controle das nossas emoções para colocar esse doce no lugar dele. Para esse doce sair, por exemplo, de um papel de anestésico. Sim. Como muitas vezes é para essa paciente que tem diabetes, né? E muito provavelmente, claro, existem algumas exceções que os pacientes diabéticos não têm tanto essa vontade do doce, mas a maioria sim. Então, o que esse doce vem assumindo na minha vida? Qual o papel que ele vem assumindo? O que eu estou querendo que esse doce resolva por mim? Então, é aí que a nutrição entra, a nutrição comportamental entra para a gente entender o que está por trás desse nosso comportamento. E aí o paciente ele conseguir ter sucesso nessa redução do consumo de doce. Porque simplesmente dizer não pode comer doce a partir de hoje
não é garantia que a pessoa vai deixar de comer. Inclusive, me arrisco a dizer que todo paciente diabético que recebe esse tipo de orientação, a maior parte deles sai comendo doce ainda mais. Faz né? O movimento contrário. É, com certeza. Exato. Eu lembro que quando eu fui buscar a Denise, aconteceu bem isso comigo, né, Denise? Eu fui diagnosticada em endometriose ali, fiz a cirurgia. E o que aconteceu? Depois da cirurgia, as minhas médicas, eu tinha um médico, mais 2 médicas, 3 ao total, né? Que até hoje são, pregaram muito firmemente, assim, que eu não poderia nunca mais, bem essa palavra, nunca mais comer nada com glúten, lactose e açúcar, gente. Então, assim, pra mim, o meu mundo caiu, né? E eu já era uma pessoa que vinha há algum tempo me policiando em relação ao glúten, à lactose e ao açúcar. Porque eu já sabia que tinha esse problema da endometriose e também já tinha feito alguns exames que deu realmente que eu era alérgica, né? Era intolerante à lactose e também ao glúten. E o açúcar de praxe a gente já tira também, né? Então, eu já vim ali tratando isso por conta própria, né? E depois da cirurgia eu tive que buscar ajuda até por conta das suplementações, né? Porque a Denise, ela tem, assim, realmente uma carta aí de suplementações, ela orienta a gente muito nisso, assim. Não só com a doença da gente ali, né? A síndrome da gente, mas também suplementações para o feminino da gente, para ajudar a pele, cabelo, enfim. E nisso, quando eu fui buscar a Denise, eu cheguei, Denise... Fiz um choredo, né, Denise? Ai, gente, eu fiz um choredo. Coitada, ela deveria ter se apavorar, eu acho. Achei que assim, eu cheguei assim, tô na terapia, sabe? Igual vocês vêm aqui, assim, usa a minha caixinha de lenço. Fiz a mesma coisa, sentei e fiz um choredo. Por isso que eu adquiri a caixinha de lenço lá no consultório. Ó, tô falando de mim, né? Ai. Mas pra ver, né? Como todas nós, a gente é muito parecida, né? Quando mexe nessas questões. Né? E sei que daí eu fiz um choredo e a Denise me acolheu, falando, Fábio, nunca mais é tempo demais. Então eu comecei a aprender a me permitir comer o glúten, o leite, o açúcar. E vocês que são seguidores meus aí, né, há tempos, vocês viram que hoje, né, vocês vejam fotinho rolando aí no history aí de uma pizza, de uma lasanha, de um iogurte, de um sorvetinho. Hoje eu me permito e realmente, gente, não me faz mal. É incrível. Eu, mês passado, fechei 2 anos pós-cirúrgico da endometriose sem nenhum foco. E me permitindo. Mas porque eu busquei ajuda. Eu não fiquei com aquela crença limitante. Eu sou terapeuta, que feio, eu vou buscar ajuda, né? Capaz, eu dou conta sozinha. Então, eu percebi que eu tinha que ir pro meu feminino mais ainda. E foi aí que a Denise me deu um suporte onde a gente se conheceu. Foi nesse primeiro momento aí. E Denise, me conta, o que tu vê, assim, em relação realmente às polaridades? Teve algum momento na tua vida, assim, tu já deu uma palhinha mais ou menos, né? Teve algum momento na tua vida que tu realmente percebeu, assim, não, eu tô assim com a minha energia masculina lá, assim, a minha feminina tá aqui. Sim. Teve algum momento? Quer compartilhar com a gente? É leve? Não, é leve. Hoje é bem tranquilo, assim. Na verdade, o momento que eu comecei a descobrir sobre energia masculina e feminina, o primeiro contato, na verdade, que eu tive foi quando eu fui num evento do Protagon, do Wendel Carvalho. Maravilhoso, né? Em 2020, em janeiro, antes de começar a pandemia, em janeiro de 2020 eu fui nesse evento e eu lembro que nessa época eu fui porque, né, eu sou casada, enfim, e o nosso relacionamento tava meio, sabe, não tava legal.
E aí eu pensava, né? Não, eu vou porque vai ter alguma coisa a me ensinar e lá eu vou ter um sinal, né? De que eu estou certa. Era esse o sinal de que eu tenho razão. Que que é o parceiro que é errado. É o parceiro que é Que o errado. relacionamento tá assim bugando. A culpa é Aham, dele, não é minha. exato. E aí, nesse primeiro momento, porque tem uma parte lá que o Wendell ele fala só sobre relacionamento e aí traz essa parte de energia masculina e feminina, foi a primeira vez que eu entrei em contato Isso, com hein? isso. 2020. Janeiro de Recente? 2020. Então, eu levei um balde de água fria. Um balde de água fria, porque literalmente eu comecei a murchar. Assim, sabe o que eu comecei a murchar na cadeira? Ai, Eu disse, meu Deus 50% do céu. também é meu. Não, 50% eu acho que estava numa época que era 80% era meu. 80% era meu. E aí foi onde eu pensei, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não acredito, mas eu tinha certeza que eu tinha razão, que era assim que tinha que ser. Enfim, foi esse o gatilho que virou, né? Aí depois eu comecei a fazer terapia com a Fran. E aí, dentro da terapia, eu só tive mais certeza do que eu já tive em Lá janeiro. no... Exato, né? E aí eu fui percebendo, né, o porquê que eu tinha tão forte essa energia também. Porque, querendo ou não, né, a minha mãe teve 5 filhos, e aí o meu pai, né, era caminhoneiro. Então ficava muito fora. A minha mãe já assumiu esse papel, né, do homem na casa. Então, muitas das minhas atitudes eram parecidas com a da minha mãe. E aí, depois de, sei lá, quando eu tinha 11 anos de idade, os meus pais saíam para trabalhar e eu cuidava dos meus irmãos. Olha só. Não é? Cuidava dos os dois mais novinhos, um tinha 1 ano e a outra tinha 2 anos. Então, eu levava para creche, dava banho. Eu, com 11 anos. Já era mamãe e papai, Já né? era mamãe e papai, exatamente. Então, foi uma carga muito pesada, sabe? Desde novinha, assim. Então, foi aí que eu vi o que estava acontecendo. E aí, claro, né? Vendo também essas questões da minha mãe agir muito no masculino também, aquela coisa, né? Pesada, aquela coisa de ser muito, muito curta, muito grossa, muito do meu jeito, muito eu dou conta, né? E aí eu vim também nesse perfil e fui trazendo para dentro do meu relacionamento e foi aonde a coisa piorou. Só que desde quando eu comecei a ter esse conhecimento de energia masculina e feminina, eu pensei, bem, o problema é comigo, então não vai adiantar eu terminar esse relacionamento aqui e ir para outro, porque o problema está comigo, né? E aí foi onde eu resolvi, né, baixar o orgulho E pro teu e lugarzinho. ir pro meu lugar. Só que não foi fácil. E não é. É Não todo foi dia. nada. É É todo dia todo tomar o dia. feminino. Todo dia. Não tem o tomar o pai e a mãe, todo dia o horário e vigiar. É todo dia tomar o feminino, gente. É muito difícil. É bem difícil. Mas assim, aos poucos as coisas foram se encaixando. Depois de 1 ano, a gente já percebeu diferença, né? Tanto eu quanto meu esposo. E agora, 3 anos depois, a gente realmente está na melhor fase da nossa vida, assim, sabe? Então, realmente foi necessário. Sim. Mas ainda assim, às vezes, né, no trabalho, a gente, claro, é preciso um pouco dessa energia do masculino para ir para frente, para né, montar os projetos, levar esses projetos para frente. Só que a gente também tem que cuidar para não engatar, né, e não colocar freio nisso, porque muitas vezes a gente também acolhe coisas que não são nossas, responsabilidades nossas, e muitas vezes a gente não dá conta e esse não dar conta, a gente desconta na comida. Então, é algo que precisa trabalhar bastante as nossas emoções, né? Eu, Denise, sou uma pessoa que não... Na verdade, eu tive apenas um outro toque, que foi o meu descarregar das minhas emoções, mas aí eu me curei desse toque há 3 anos também, isso depois do Protagon também. E aí o que restou foi a comida, né? Então, e aí? Para tirar a comida desse lugar que não é dela. Então também não foi fácil. Foram várias transições, sabe? Voltar para o meu lugar dentro do meu relacionamento, colocar a comida no lugar dela. Então foram muitas questões. É como se eu tivesse ficado nua e crua, sabe? Eu tive que encarar tudo de frente, sem usar mais um anestésico. Então foi uma fase um pouco mais difícil, mas sobrevivi. E se tu não tivesse buscado ajuda, tu dava conta sozinha? Dava. Dava.
Estaria solteira. Isso, mas e o preço que... É que eu ia dizer, e o preço que teria pago, né? O preço teria sido bem alto. Sim, porque realmente, gente, quando as pessoas vêm até aqui, Fábio, meu casamento tá indo rala abaixo, eu quero me separar. Primeiro momento que a gente vai olhar pro relacionamento novamente. De forma alguma, vocês devem jogar a toalha na primeira crise. A gente tem que buscar todas as ferramentas, gente. Como eu já contei na outra live, eu também já passei por esse processo, né? De sofrer uma decaída no relacionamento por estar na posição de homem, da energia masculina, de querer ser o trator e achar ainda que o meu parceiro estava errado. Ele também queria ser homem e ele é homem. Coitado, né? E eu tava jogando toda a culpa nele ainda. E não foi diferente contigo, né, Denise? E não foi diferente com as outras meninas que já passaram aqui. Então não é por acaso que as 12 leoas estão conectadas. Vocês estão percebendo? As nossas histórias são muito parecidas, mas nós somos de tribos diferentes. Lembra lá das 12 tribos que eu já falei? Então, não é por acaso. Denise, e tu, em algum momento, assim, tu pensou e assim, não, eu vou parar porque eu consigo sozinha, isso aí tudo é bobiça. A terapia é bobiça, buscar a espiritualidade, que é muito importante, gente, para elevar o feminino da mulher. Buscar a espiritualidade, a comunhão com Deus, com o divino, né? Independente da sua religião. Entenda, né? Que você tem que buscar a espiritualidade. Algum momento tu pensou assim, não, isso tudo aí de espiritualidade, essa coisa de buscar Deus, essa busca de fazer terapia, é tudo bobiça. Não. Tu só viu as chaves virando. Só virando. Não. Valeu a pena. Com certeza, valeu muito a pena. Eu acho que se não fosse esse ato primeiro, né, de ter consciência do que estava acontecendo, de buscar ajuda dentro da terapia e automaticamente, né, também em Deus, a minha espiritualidade, confesso que de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, eu tenho buscado cada vez mais. Então, percebeu? Isso só tem me feito muito bem. E hoje eu tenho absoluta certeza que sem isso eu não conseguiria. Não conseguiria, bom, né? De jeito nenhum. Só que assim, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu também sou muito... o meu marido que fala, nossa, quando começa um assunto, ela não para de estudar sobre isso até, né? É um mergulho. Nem vou falar nada. Nem vou falar nada, né? Nem vou falar nada. Então, e aí, quando eu descobri essa parte de energia masculina e feminina, pra mim fez tanto sentido, que eu queria mergulhar naquilo, sabe? Eu queria me esbaldar. Então, e automaticamente também fui consumindo mais conteúdo, acompanhando pessoas que falavam sobre esse assunto, né? Tentando aplicar isso na minha vida, de alguma forma. E é isso, e eu acho que eu só cheguei até aqui também por conta dessa entrega. Porque aquela 1 hora, Fábio, de terapia, digamos, na semana, é pouco, perante a tudo que a gente tem que trabalhar. É aquilo que eu falo também para os meus pacientes. Hoje, inclusive, estava falando com uma paciente no WhatsApp, ela estava, né, me dando feedback, tudo da parte da terapia nutricional. E é visível, assim, é expressivo a evolução dela, com apenas 5 sessões. Que legal, né? Muito bom, assim. E tudo. E só que é uma paciente também, né, que depois a gente conversando, eu falei pra ela, eu disse, olha, eu sei do poder da terapia, né, só que para algumas pessoas leva um tempo, outras outro tempo, né, isso é diferente, não dá para ficar comparando, mas a questão é, quanto mais esse paciente ele entra em contato com esse assunto, né, com esse conhecimento, seja através, no meu caso, dessa minha paciente, dos materiais que eu disponibilizo, das tarefas que eu passo a cada sessão, do meu podcast também, que são os áudios, verdade, né? Tem um podcast lá com vários episódios, eu trago muitos casos de consultório também, vários temas. Tudo isso que ela faz, esse extra, faz muita diferença. Porque assim, a gente tem a terapia, 1 vez por semana, 1 hora. É pouco tempo, gente. É pouco tempo para trabalhar. A gente consegue trabalhar? Sim. Mas se a gente quer ver realmente
uma mudança bem significativa, eu preciso entrar mais em contato com esse assunto, né? Porque são anos de uma vida assim. Essa minha paciente, especificamente, são ali, eu acredito que o quê? Uns 20 anos, ela lutando contra a balança, desde novinha também, fazendo muitas dietas, tomando medicamentos para emagrecer. Nossa, gente. Então, são muitos anos para a gente querer corrigir isso com dedicação de 1 horinha por semana, né? Então, é preciso essa entrega. Então, Com acho que isso certeza. Eu também coloco muito isso aqui no consultório com os pacientes, que a gente tem a parte da gente para auxiliar, mas eles têm a parte deles para colocar em prática em casa, né? Então eu oriento, ó, vai escutar isso, vai ler isso, vai fazer aquilo, porque se a pessoa não fizer a parte dela, vai funcionar a terapia aqui? Vai, só que vai funcionar a parte da terapia. Eu sempre dou o exemplo assim que 30% é Deus, mas é mentira, gente, porque Deus é 100%, mas é só para fechar uma conta bonita. É o exemplo que eu dou para eles, né? Para os pacientes que chegam aqui. 30% é Deus. 30% é a ferramenta terapêutica. 10% é da FAB. E os outros 30% é de quem? Do paciente. E o que é o 30%? É colocar em prática as orientações que eu peço para fazer em casa. E se ele não botar esse 30% em prática, vai ficar no 70%. Só que no 70% ele vai viver na média. E quem é que merece viver na média? Ninguém, né? Todo mundo merece viver acima da média. Vai dar resultado a terapia com 70%? Vai, só que vai ficar vivendo na média e não vai conseguir passar da média. Então a pessoa tem que fazer a parte dela, sim. Como a Denise disse, 1 hora e meia, 1 hora de terapia é pouco. E tem pessoas ainda que não conseguem ir toda semana. Cada um tem uma realidade. Tem gente que vai para terapia 1 vez por mês. Dependendo da terapeuta, é 1 hora. Dependendo da outra, é 1 hora e meia. Mas mesmo assim, é pouco. Então, tem que fazer a parte do adulto, porque adultos fazem o que tem que ser feito e crianças que fazem o que gostam. Então, a gente tem que começar a virar essa chave e não colocar toda a responsabilidade em cima do profissional que está ali te ajudando. Tem gente que bota o profissional num pedestal e fica idolatrando. Agora eu vou receber um milagre da Denise, eu vou idolatrar a Denise. Agora eu vou eliminar peso, vou conseguir trabalhar o meu emocional. Mas a pessoa não faz a parte dela. Não existe milagres nem com Deus assim. Para ti conseguir realizar um milagre com Deus, tu também tem que fazer a tua parte, porque Deus está fazendo a dele. Mas e tu tá fazendo a tua? De jejuar, de orar, de andar com Deus? Não é diferente com os profissionais que vocês buscam, não é, real, Denise? É bem isso mesmo. Eu sempre falo assim, que se não tiver essa dedicação do paciente, né? Eu digo assim, não é só dedicação, não é só foco, não é só disciplina. Na verdade, isso aí tá lá na pontinha do iceberg, né? A gente precisa fazer esse mergulho para entender quais são as raízes dessas emoções na comida. Mas, é óbvio, se eu não tiver essa determinação de tirar esse tempo para me dedicar a isso, a todo esse conhecimento, não vai adiantar, né? E é bem como a Fábio falou, a gente tem que parar de colocar a responsabilidade que é nossa em cima da outra pessoa, né? Os pacientes que buscam, principalmente essa parte de emagrecimento, em cima de uma dieta, em cima de uma estratégia específica, o objetivo deles, da maioria deles, é isso. É tipo assim, eu tô pagando pra fazer essa dieta, então eu vou fazer e eu quero o resultado. Né? Independente do que aconteça, eu quero o resultado, porque eu tô pagando pra isso. E aí, novamente, esses pacientes que fazem essas dietas, eles ficam, de fato, pulando de galho em profissionais, né? Por quê? Porque de alguma forma, eles estão arrumando ali um culpado por eles não ter perdido peso ainda. A nutricionista era ruim. Exato. Ou a terapeuta, né? Porque não é só na nutrição. Sim. É em todas as áreas, tá? Exato. Na terapia. Tem aquele paciente que vai em 3 terapeutas ao mesmo tempo, gente. Por quê? Ele não tá fazendo a parte dele em casa.
Não é o terapeuta que não está entregando, ou não é a nutricionista que não está entregando. Ou em qualquer outra área. A gente está falando na nossa área, mas em qualquer outra área. A pessoa tem que fazer a parte dela. Não adianta você ficar pulando de galho em galho para ir numa nutricionista, para ir numa terapeuta, porque não vai resolver nada. Tu só vai estar gastando dinheiro, gastando ainda mais energia e tempo. Então, coloca os pezinhos no chão e procura um profissional realmente de qualidade para que tu possa começar a virar as chaves. Ô, Denise, me fala um pouquinho do que tu... Como é que tu trabalha realmente, assim, essa relação do comer emocional? Tu tem como dar um resumo pra gente? Porque a Denise tem uma abordagem, a gente já teve até uns grupos ali, que eu participei com ela ali, muito legal, que é relacionado mesmo à fala do comer emocional. E eu acho muito legal o tipo de abordagem que ela entrega, sabe? Vem muito, muito, muito assim de encontro do que a gente passa no dia a dia da gente. E assim, quando ela entrega e a gente bota em prática, gente, é surreal o resultado. É de virar chave, sabe? Então, tá vendo? Quando a gente faz a nossa parte, dá certo. Aí tu me trouxe um relato de uma paciente, não foi a respeito dessa questão emocional, mas foi a respeito de uma ferramenta que eu dei para ela. E que também entra nessa parte de comer emocional também. Eu falei para ela assim, fulana, vamos fazer o seguinte, porque a queixa dela no momento era, Denise, no horário do almoço eu sempre acabo comendo demais, eu extrapolo. Aí eu falei, então tá, fulana, a gente vai aplicar a técnica da pausa de 10 minutos antes de repetir, né? E aí passei para ela, ó, terminou de comer? Tudo bem, tu tens a permissão para ir lá e repetir a comida novamente. Tá tudo certo. Isso já traz uma tranquilidade para nossa mente, porque ela pode. A nossa mente precisa ter essa sensação de que ela pode, né? Que ela tem esse poder. Beleza, passados esses 10 minutinhos, se caso tu quiser repetir, vai lá e te serve e come com atenção. Essa paciente não fez. Não fez em todas as vezes. Até que um dia ela pegou e falou, né? Ela mesma pegou e falou: vou aplicar aquela técnica de 10 minutos. Eu acho que não vai funcionar, né? Porque eu acho que isso aí pra mim não adianta, né? Eu acho que é muito frufru. E aí ela aplicou a técnica e deu certo. E aí ela trouxe pra mim. Então, e aí eu falo, né? É incrível como eu sei que alguns tipos de estratégias, inclusive eu vou trazer um tipo aqui para o pessoal já sair daqui aplicando, que é uma das que eu uso também. É incrível como a gente acha que essas pequenas estratégias elas não funcionam ou que elas são bobinhas, sabe? Mas o fato é que funciona, porque a gente começa a parar de reagir no impulso, né? E dentro dessa parte do comer emocional que a gente trabalha, né, principalmente, acho que o primeiro ponto é a parte de autoconhecimento, porque a pessoa precisa estar entendendo que papel que ela está assumindo dentro da vida dela, dentro do relacionamento dela, e o papel que ela assumiu durante a adolescência inteira dela, né? Então, eu tenho uma paciente exclusivamente que ela até, quando a gente começou a trabalhar isso, ela chegou numa sessão, ela estava indo super bem e tal, e aí ela chegou numa sessão, ela estava assim muito desesperada, ela começou a chorar e ela falou, né, tipo, Denise, de fato, eu tô me sentindo muito bem, as coisas estão acontecendo, mas parece que agora eu tô tendo que encarar tudo de frente, né? E parece que ter aquele jeans apertado era uma forma que eu tinha de não olhar para minha vida. Nossa. Era como se ela arranjasse um problema com a comida para não ter que olhar para outros problemas da vida dela, que ela mesma passou durante a vida, sabe? Então, acho que o primeiro ponto é esse, é o conhecimento do porquê você está descontando as emoções na comida. Qual é o gatilho? Onde está a raiz, né? E tem um trechinho, a gente até fez uma live outra vez e eu até comentei, né? Daquela autora Jeannie Roth, do livro Mulheres, Comida e Deus, que eu super recomendo. Ela fala especificamente sobre emoções. E ela fala, né? Que aquelas que comem
compulsivamente são anoréxicas na alma. E outro trecho que ela falou foi: apesar de parecer que uma das coisas que a gente mais quer é nos livrar da obsessão com a comida, a gente quer é mantê-la, e por boas razões. O que isso me diz? Que a partir do momento que eu não tenho mais essa obsessão com a comida, eu tiro o meu anestésico da minha vida. Eu tiro o anestésico para aquelas emoções negativas que eu estou sentindo, né? Para aquele mau relacionamento que eu tenho dentro de casa, ou para aquele problema com pai e mãe que eu tenho, ou então, né, aquele problema com o filho, enfim. Então é como se a gente tirasse toda a proteção, né, Fábio? E aí, de forma inconsciente, a gente quer manter isso. Com certeza. Eu acho assim que o que a Denise citou agora vem muito em contra aquilo que a gente já comentou em vários momentos, que a gente acaba criando essa capa de móveis, a gente chama na terapia, que essa gordura, essa capa de móveis é uma capa de proteção. Então, se eu não tô feliz dentro do relacionamento, eu vou criar uma capa de proteção para o meu parceiro não sentir desejo por mim, para não sentir atração por mim. Então ele não vai me tocar, ele não vou chamar atenção. Mesma coisa, se lá na infância eu sofri algum tipo de abuso, eu vou criar essa capa de proteção, porque daí eu vou ficar grande, eu não vou ficar desejável e eu vou estar forte também. E se eu tô forte, eu posso me defender. Ninguém mais vai sentir atração por mim, ou se até ele vir mexer comigo, eu sou forte, eu consigo me defender. Se atrever, né? Isso. Então, assim, essa capa que a gente cria realmente vem muito em contra o que ela acabou de citar, que é realmente para se proteger muitas vezes, criando um anestésico, muitas vezes, do relacionamento falido ou de alguma coisa lá atrás, né? Que ficou mal resolvida na tua primeira infância. Sim, tem a ver com o excesso da energia Yang, mas também às vezes não é só isso. Às vezes nem é isso, tá? Por isso que tem que buscar ir a fundo, olhar para a raiz. Não quer dizer que é só a energia masculina que está elevada. Às vezes nem é isso. A pessoa tem energia feminina legal, mas ela sofreu alguma coisa lá atrás. E também tem uma questão que é muito forte, que vem em encontro do que a Denise falou, que muitas vezes a gente traz aquela questão de olhar para a nossa linha dos nossos ancestrais masculinos e achar que eles não prestam. Homem não vale nada, homem é ser vergonha, homem é mulherengo. Eu não preciso de homem para viver. Então eu me coloco no lugar de homem para substituir esses homens que eu estou excluindo do meu sistema que não valem nada. Porque eu escutei isso da minha avó, da minha mãe, ou eu assisti isso. Então, eles não valem nada, eles não prestam, e sem consciência eu me coloco no lugar deles. Porque tem lugar sobrando, eu escolhi vários homens, né? Então eu me coloco no lugar deles. Também tem a questão de se colocar no lugar da mãe. A mãe trabalhava na roça, tinha que ter força, era forte, ou o pai era caminhoneiro, a mãe saía para trabalhar e cuidar dos filhos e cuidar do lar. Então ela estava na posição de mãe e pai. Quantas vezes a gente escutou assim: minha mãe foi mãe e pai porque meu pai era caminhoneiro. A minha mãe foi mãe e pai porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu era pequena. Então a gente também se coloca ali tomando a dor das mulheres do nosso sistema. E tem mulheres que a gente nem sabe, né? É bisavó, é tataravó, é mãe, é irmã mais velha. Então, muitas vezes, gente, a gente também cria essa capa de força, pegando e se colocando na posição dos homens, mas também cria essa crença limitante de tomar a dor das mulheres da nossa família. Tadinha de vocês, né? Vovozinha querida. Eu vou sentir a tua dor também, porque foi tão difícil para ti, vozinha. Então eu também vou fazer igualzinho a ti. Né? Eu vou tomar essa dor, essa energia aí da força para ficar no meu masculino, né? Então, e também outra questão, gente.
quanto que as nossas mulheres, do nosso sistema, foram abusadas. E quando eu digo abusada, não é só o ato sexual. Gente, é vários tipos de abuso. Então, tudo isso faz com que fique mais pesado ainda e a gente não consegue equilibrar a nossa polaridade, a nossa energia masculina e feminina. Então, assim, é muito importante, sim, olhar para tudo isso, ó, para tudo isso que veio antes, né? Sim. Não é só a energia masculina que está elevada, não, hoje. É antes, é lá atrás. Exato. Tem uma pergunta que eu faço dentro de uma ferramenta que é para entender um pouco dos conflitos emocionais, né? Que são evitados ou expressados com comida. Ou seja, por que um lado meu quer emagrecer e o outro lado me puxa? O que acontece? Por que dá esse impasse e eu não consigo sair do lugar? Eu estava, há umas 2 semanas atrás, trabalhando com uma paciente em terapia nutricional e a gente chegou nesse momento da ferramenta. E uma das perguntas, e eu gostaria que vocês anotassem essa perguntinha aí, para vocês começarem a observar. Talvez você não tenha a resposta hoje, tá? Dessa pergunta. Mas a questão é, tem uma resposta. Se você está acima do peso, se você não está conseguindo emagrecer, se você sofre de comer emocional, pode ter certeza que tem uma resposta para essa pergunta e ela não é óbvia. Ela está lá no seu inconsciente, tá? O seu consciente vai olhar muito para o lado racional. Não, imagina, tudo que eu quero é emagrecer. E a pergunta é, o que você poderia perder se você emagrecer? Nossa, cheguei a me arrepiar agora. Anotem, gente. O que você poderia perder se você conseguisse emagrecer? Alguém coloca a pergunta aí nos comentários para printar e ficar para vocês, quem não tiver papel e caneta. Alguém coloca. O que você poderia perder se você conseguisse emagrecer? Da mesma forma, né? O que poderia significar de ruim chegar no corpo que você quer? Quando eu fiz essa pergunta para minha paciente, essas semanas atrás, e não só para ela, tá? Para várias delas, elas, como assim? Não consigo ver coisa ruim. Não consigo ver lado negativo, Denise, né? Tá tão ruim nesse lugar, tá tão ruim estar acima do peso. Tudo é ruim, tudo é péssimo na minha vida. Obrigada, Thaís. A Thaís colocou a pergunta. Obrigada. O que tá acontecendo, então? Né? O que poderia ser? Porque eu não consigo ver um lado negativo disso tudo. E aí, eu só disse pra ela, disse assim, tem. E tá lá no teu inconsciente. Pensa um pouquinho. Talvez vocês não vão conseguir essa resposta agora, tá? E quem conseguir, se for confortável, for leve também compartilhar, coloca ali nos comentários, né, pra gente saber. Mas essa minha paciente, ela está em um processo de separação. Só que ela tá nesse impasse de querer se separar e o marido dela não quer. E aí, o que ela observou? Que ela está de forma inconsciente, ela está comendo para engordar, para ver se esse marido, né, esse ex-marido que está incomodando ela, desencana dela. É isso que está acontecendo. Nossa, chega a ser assim. Só que só depois que ela teve consciência do que estava acontecendo, do porquê desse movimento de sair comendo desenfreadamente, sabe? De ganhar esses 10, 12 quilos que ela veio ganhando em todo esse período, que daí quando começou esse processo de separação, e realmente, pela história, né, toda que ela me contou, é algo muito doloroso, e ela não consegue tomar essa decisão, então ela tá usando de uma ferramenta, né, já que ele gosta de mulheres com corpo mais magro. Sim. Então ela tá usando disso para ver se afasta ele. Gente, que forte. O medo de tomar a decisão, né? Porque, pensa, eu tenho que tomar uma decisão, eu quero me separar de ti. Mas por que tu quer se separar de mim? Se não tem motivo, né? Então ela tá tentando achar um motivo para dar para ele. Na verdade, ela já tem um motivo bem concreto que aconteceu, assim, mas ele quer muito ficar no relacionamento. Ele quer muito continuar. E aí ela não quer, porque a família já não aceita mais ele.
Ai, É todo enrolado, assim, né? Mas, enfim, quando a gente trouxe isso que estava lá embaixo, a gente trouxe para consciência dela, ela já conseguiu melhorar os comportamentos dela em relação à comida, porque ela vai ter que tomar essa decisão. Só que ela não pode sair prejudicada nisso. E é uma paciente que está com endometriose também, né? Então a gente já precisa trabalhar isso. Ela olha precisa só. perder peso por conta disso. E também pela saúde dos outros exames, enfim, que a gente precisa normalizar. Só que ela está se ferindo para não ferir o outro. Gente, Ela isso está se é... ferindo para não ferir pai e mãe. Ela está se ferindo para não trair, não ferir o ex-marido, o marido, né? Enfim. Então, que eles ainda não estão, não concretizaram, mas, né? Já estão ali. Então, é disso, né? Outra paciente também foi essa questão que tu trouxe, né? Muito comum do abuso. Sim. Aí a gordura passou a ser uma proteção, A porque anestesia dela, né? porque de alguma forma ela se sentia, ela se sente mal se ela ficar mais magra. Ela parece que vai voltar àquela época que ela teve todo esse trauma na vida dela. Então, essa gordura ela entra como uma camada de proteção. E eu posso dizer que eu tive muito disso também. Por quê? Porque desde novinha eu coloquei corpo muito rápido e tudo mais. Então, às vezes até aqueles comentários que a gente passava assim na rua e os homens ficavam indicando, aquilo ali me incomodava demais. Sim, mas quando eu digo sobre abuso, que eu bato na tecla, gente, abuso não é só o ato Só, sexual. exato. Isso é um É um abuso, né? abuso. A falta de respeito por uma Verbal, menina né? de 14, 15, né, 13 11 anos, anos. 11 anos, 11 né? anos. Porque eu acredito, assim, que hoje ainda tá um pouco diferente, infelizmente, né? Mas Sim. eu, quando tinha 11, 12, 13 anos, era criança ainda, né? Então, Uhum. a gente passar por um monte de homens barbados num bar ou numa construção e eles indicar, isso deixava a gente com muito medo. Então a gente acaba criando essa capa porque a gente morre de medo. Então eu não quero mais que olhe para mim, que me chame atenção. A gente acaba desenvolvendo um corpo até antes do tempo, né? Corpo de mulher antes do tempo. Sim, com certeza. Que altera os hormônios até, né? O Aham. excesso da comida, ou acaba alterando, Exatamente. né? Acaba Toda a alterando. função do corpo. E é isso, eu acho que o comer emocional, acho que mais do que nunca é um dos pontos mais fortes, assim, que tem relacionados, né, aos pacientes. Sim. E que a gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalhar comer emocional, não adianta eu trabalhar sobre organização e planejamento de rotina. Ah, com certeza. Se eu não trabalhar comer emocional, não adianta eu vir trabalhar com o paciente sobre respeitar sinais de fome e saciedade. Se eu não trabalhar comer emocional, não adianta eu vir trabalhar com o paciente sobre autoestima. Sim. Eu tenho que entender por que eu cheguei nesse lugar, né? A autoestima, inclusive, ela tá ali com o comer emocional, tá? As duas é algo que a gente já precisa trabalhar bem inicialmente no processo de terapia nutricional. Por quê? Porque a gente abrevia o nosso valor muito ao número que está na balança, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, e se eu estou acima do peso, eu não consigo sair dentro daquele ciclo ali, eu cada vez fico mais ansiosa, cada vez eu me sinto mais desvalorizada, e aí eu como mais, e aí é um ciclo que não se acaba. Com certeza. Então, o comer emocional e a parte de autoestima, a gente precisa trabalhar muito, muito dentro de um processo de terapia nutricional. E as pessoas têm um pouco de medo, assim, de trabalhar essa autoestima, por medo de, se eu me aceitar, então eu vou ficar assim, então eu não posso me aceitar, eu preciso odiar o meu corpo, eu preciso rejeitar o meu corpo até que eu perca todo esse peso. Mas o fato é que autoaceitação não quer dizer cruzar os braços, né? Autoaceitação é você aceitar o que você tem hoje, respeitar o que você tem hoje,
Porque ainda que você esteja com a perna cheia de celulite e estria e cheia de gordura, ela ainda te serve para muita coisa. E talvez chega um momento que a gente precisa começar a respeitar mais esse corpo que passou essa história de vida todinha, percorreu esse caminho todinho junto com a gente, né? Que chegou até aqui, que tá aqui lutando por você também. E a gente tem a impressão, as pessoas têm a impressão, né, que o corpo tá contra nós. Tá tudo acontecendo de errado. Na verdade é que a gente se desconecta muito, né? Tem uma Sim. paciente minha que ela fala, e você até comentou isso, né? A gente sai muito para fora e a gente precisa vir para dentro. Sim. A gente precisa voltar a se conectar com esse corpo, voltar para o nosso feminino, né, Fabi? Sim, com voltar para o certeza. nosso feminino, para que então a gente comece a colocar ordem na casa. Com certeza. Gente, antes de dar continuidade, quero fazer a blogueiragem aqui, né? É pra fazer no início, mas a gente sempre esquece, né? Já tá quase terminando e daí eu lembro da blogueiragem, gente. Mas isso é bom também, né? Porque vai muito no intuitivo. Isso. E envia aí o aviãozinho pras mulheradas, pros homens, porque, como eu já disse na outra live, não é só pra mulher, é pros homens também. Sim. É assunto importante para todo ser humano aí, tá? Então envia, curte, dá o teu legalzinho ali e ela vai ficar gravada. Então, se tu não conseguiu, né, assistir no início, que tu entrou agora, vai lá e começa Deus no início, porque tem muito conteúdo bom. Quero ver se tem alguém aqui com perguntinha, se você tiver alguma dúvida a respeito do trabalho da Denise, pode ficar à vontade, deixa eu puxar aqui, porque eu vi lá em cima tem, não sei se é pergunta, se é comentário, vamos ver. Então, gente, vamos ver. Ui, tá lá em cima, não. Tinha lá em cima? Tinha, mas eu passei direto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu não sei se é pergunta, eu vi que tinha alguma coisa escrita. Ai, saí aqui sem querer. Não, acho que era palminhas e. Deixa eu ver, não vi pergunta. Acho que não era pergunta, não. Tu também tá aí, né, Denise? Tem alguma pergunta? Não. Né? Acho que não, não. né? A Fran mandou oi, suas lindas. É, Oi, Fran. Beijo. E a Fran, guria, tem uma história aí. É. Faz muitos anos que a gente não se vê, né, Fran? A gente só se comunica aqui pelo Instagram, mas eu e ela, a gente foi na mesma época morar em Tubarão para fazer faculdade. A gente se conheceu lá em Tubarão, então vários momentos legais lá. Muito bom. A Fran também fez aí transição de carreira, né? Legal, obrigada, Fran. Tu que é maravilhosa, né? Nossa, eu acompanho ela ali. A Fê da Verágio. Assunto tão importante. Obrigado, Fê, por estar aqui com a gente. Daniel Martins, perfeito. A Fran, que saudades. Vamos marcar um café, ó. Marcar nós três juntos. Aí em Araranguá. Psicóloga? Não, a Francine. É verdade, a Francine Zanoni. Vamos marcar mesmo. Já é farmacêutica, mas hoje ela trabalha com estética, né? Vai fazer uns botox com a Fran. Vamos. Ai. Eu acho que ninguém tem pergunta, então vamos continuar mais um pouquinho. Gente, o que a Denise falou ali sobre realmente a gente olhar, né, para as questões do comer emocional, veio muito em encontro de uma situação que eu passei, que eu virei uma chave com a Denise. E quando a gente fala do comer emocional, não é só para quem tem excesso de peso, é para quem também não consegue adquirir peso, né, Denise? Porque, assim, o trabalho da Denise não é só eliminar peso, não é só olhar para a questão do emocional, para olhar para a raiz, o sistêmico, né, a terapia nutricional. Mas também muitas pessoas procuram para ganhar peso. Porque muitas vezes a gente faz o processo invertido, tá? E eu virei uma chave com a Denise, que foi muito engraçado, que teve uma época da minha vida que eu ficava muito magra. E daí algumas pessoas chegavam em mim assim, Fábio, você tá virada só olho e cabelo. Porque eu tenho um olho bem assim, redondinho, bem grande, destaca. Tu tá muito magra.
Tu tá com cara de doente. Ai, Fábio, tu emagreceu demais. Lembra lá quando tu tinha tal idade que tu ficou doente, tu ficou magra? Então, quando eu ganhava peso, vinha aquele alerta, aquele sinal. Opa, tu não ganha peso porque tu vai ficar doente igual aquela vez. Porque eu escutava muito isso. Escutava a história da minha mãe, quando eu era bebê, que aconteceu isso, aquilo, eu fiquei magrinha, que eu já caminhava e desaprendi a caminhar. E depois teve um momento da minha vida que eu eliminei peso, fiquei muito magra mesmo, perdi até os cabelos de tão magra que eu fiquei, que eu também tava doente. Daí chega minhas amigas, lembra aquela vez que tu ficou doente? Tu tá magra igual aquela vez. E daí eu pegava e comia, tipo uma doida, que nem fome eu tinha, achava doente, pra ganhar peso, gente. Porque eu tinha medo de ficar doente. Então, como a gente liga esse sinal de alerta mesmo, né? Ó, tu tá passando perigo. E não é perigo, mas a gente cria esse sinal de alerta, né? Ó, para de comer ou come, porque tá vindo algo errado. Então, como é importante a gente olhar sim para esse movimento aí do comer emocional, com auxílio, né? Não só de nutrição para eliminar peso, com dietas aí loucas, né? Com shakes milagrosos, mas olhar para dentro, porque eu acredito, gente, acredito muito que é de dentro para fora. A gente tem que olhar para os nossos 3 corpos: o espiritual, o emocional e o físico. Não adianta tu querer começar de fora para dentro, porque não vai funcionar. Do nada tu vai começar de novo. O processo inverte. Tu não vai se curar, só vai tampar a raiz ali com a peneira. Tu não vai olhar para a raiz, tu vai tampar o sol com a peneira. Né? Então, a gente tem que sim olhar para isso com um pouco mais de qualidade, botar como prioridade lá na listinha, né? Deus, a Fábio. Então, né? Tu colocar Deus e tu colocar tu lá depois de Deus, porque a gente tem que ser prioridade sim na questão de olhar para os 3 corpos, e os 3 corpos andam junto. Pensa que se eu não tiver um corpo físico legal, não só por conta da estética, mas se eu não tiver um corpo legal, saudável, que tenha disposição para caminhar, para ir, para se movimentar, a minha alma não vai querer morar mais nele. O meu espírito não vai mais querer morar nele. Quem é que mora no meu corpo aqui? Quem é que mora aqui nesse templo, nessa igreja? É o Espírito de Deus. E a alma, que é tão feminina e tem tanto da nossa criança interior. Então, além de tudo que nós falamos já, que tem questões de doenças físicas, tem essa questão ainda do quanto é importante a gente olhar sim para a comida, para parar de comer o emocional, porque quem faz morada aqui é o Espírito de Deus. É a nossa alma que é tão feminina e tem tanto da nossa criança. Então, se você não está conseguindo olhar para os 3 corpos e está olhando só para o físico, que está indo lá para ficar bombada, para ficar gostosona, isso também não adianta. Tu vai desenvolver alguma doença física em algum momento. E emocional. E daí, valeu tudo isso? Valeu todo o esforço? Não valeu. Não vale. Tá? Exatamente. Denise, quer acrescentar alguma coisa além disso que a gente já falou? Então, eu tinha até trazido aqui para a gente falar alguns tópicos, né, do como que essas mulheres que estão muito no masculino, inclusive, vamos fazer uma pergunta aqui para elas: quem é que se identifica nessa energia mais masculina, né, para a gente ver se tem muita gente, se for confortável para vocês compartilharem aí. Como é que vocês podem ver se vocês estão na energia masculina, né? A Denise lançou a pergunta se tem alguém que se acha que tá na energia masculina, para vocês identificar. Cansaço extremo, sono extremo, querendo dar conta de tudo. Tu é a mulher que está à frente do parceiro, tomando decisões. Tu cuida do teu parceiro, né? Às vezes tu tá fazendo até o papel de mãe do teu parceiro.
tá? É tu que recebe o dinheiro lá do teu trabalho e do parceiro e junta e sai pagando as contas, é tu que abastece o carro, é tu que manda o carro arrumar. Esses movimentos já são sintomas que tu está na energia masculina. Alguém, né, quer colocar aqui, se acha que tá na energia masculina, também se sente desconfortável, não tem problema. Tem uma pergunta aqui. Da Zenaide Borges. Adivinha quem é a Zenaide Borges? Minha mãe. Borges, tá saindo mesmo. É que eu não boto ali Borges, né? Fale Martins, mas eu tenho Borges. Mas você já sabia, né? Porque tu também. Eu sei. Não, eu sei por causa do teu nome no meu cadastro lá. Não, mas não é tu que é tua mãe, é Borges ou teu pai? Não, o marido da minha mãe. Tá certo, eu sabia que tinha alguém. Tinha um Borges na tua vida. Sim, tinha. Porque tem ainda. Tem. Então, ela tá perguntando se faz mal comer nas madrugadas. A questão não é que faz mal, né? Óbvio que o funcionamento do nosso organismo durante o dia é um e à noite é outro. À noite é pra gente estar dormindo, então é um momento em que o meu corpo tem toda uma liberação hormonal, onde meu metabolismo tá um pouco mais lento, onde a minha parte digestiva também ela tá meio que dando uma repousada, descansando, para que todo o meu ciclo circadiano vá acontecendo. Então não é que vai fazer mal, mas o porquê que você está tendo esses episódios de comer nas madrugadas? Qual é o papel que a comida está assumindo? E outra, muitas vezes é o seu corpo pedindo uma outra coisa. Não é comida que ele está pedindo, é sono. E justamente, não sei se é o caso da tua mãe, mas ela tem dificuldade para dormir? Sim. Sim? Até medicação. Então na verdade o que o seu corpo está pedindo é para dormir. Claro que por alguma disfunção, alguma coisa, isso não está acontecendo com tanta facilidade. Né? Mas o que o seu corpo está pedindo é para dormir, para descansar e não para comer, né? Só que a gente confunde essa necessidade e acaba indo buscar a comida. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Não é correto, dona Zenaide. Para de comer. Porque até o bebê, né, tem um período para mamar, né? Até o 6º mês. Né? Se eu não me engano. Depois dos 6 meses, o bebê também tem que parar de mamar à noite. Né? Então imagina tu que já tem 62 anos, mulher. E aí atrapalha mais ainda o sono, né? Sim. Porque daí tu coloca o teu corpo numa função de fazer a digestão ao invés de estar fazendo todo o processo para estar dormindo. Isso aí. Né? Pegando no sono. A Fê da Veragem colocou: eu estou cuidando dessa questão, mas ainda saio muito. Ela ainda se vê muitas vezes, pelo que eu entendi, né, Fê? Estando na energia masculina, de filho, de estar à frente, mas tu já tá cuidando dessa questão, mas ainda sai muito. Mas isso é normal no início, não só no início. Até depois de muito tempo da gente ter trabalhado essa questão, de saber que a gente tem que estar no feminino, mas mesmo assim, a gente vê que às vezes sai. Tem vezes que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é meu lugar, tô com uma dor nas costas, ai, não tá confortável. É porque eu não tô ali. O que a gente tem que fazer? Dar um passinho atrás e voltar. Exato. O negócio é o quê? Não tem problema sair. O problema é sair e ficar lá. Não tem problema. É só voltar. Né? E aí, para isso é importante, né, ter algumas práticas do que te faz voltar pro feminino. Né? É ter essas cartas na manga, né? O que pode me ajudar a fazer voltar para o feminino? Um exemplo, né, que é interessante, a gente até tinha conversado sobre isso, né, Fábio? Sobre usar um pouco mais da nossa criatividade, usar um pouco mais da nossa paciência, que é muito do feminino, né? De ir lá montar uma mesa para você comer, sabe? Uma mesinha. Não precisa montar aquela mesa toda enorme, mas eu como sozinha. A mesa não tem solo problema. pra ti. É uma mesa ali, coloca, né? Tudo certinho. Sentar para comer. Quantas mulheres aqui comem na beirada da pia?
escorada na pia. Nossa, levanta a mão aí. É. Levanta a mão. Come escorada na pia, ou então come fazendo 1 milhão de outras E coisas, sabe, é né? triste que eu tenho certeza que tem mulheres que passou agora na cabeça assim. Ah, mas é porque eu tenho filho pequeno. Ah, é porque eu trabalho o dia inteiro usando os outros ou situações como muletas, É. Uhum. né? Então, Sejamos adultas e isso. assumimos, né, as nossas responsabilidades. Se a minha vida tá numa correria Verdade, Ladi. total, verdade? Muitas, né? Verdade. Se a minha vida realmente tá uma correria, né, é porque eu tô muito no masculino, porque não deveria estar assim. Com É porque eu certeza. coloquei muitas coisas no meu prato. E quando eu digo colocar muitas coisas no meu prato, eu digo colocar muitas tarefas. É querendo dar conta de tudo e de todos. Da tia, da avó, da mãe, do papagaio, do gato, de tudo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é, tipo assim, acordar de manhã, ao invés de tomar aquele café da manhã correndo, poxa, pelo menos uma refeição no dia, se dê esse prazer, essa permissão para montar uma mesa ali para você mesmo, só para você, né? Sentar com calma, com tranquilidade, colocar uma musiquinha, comer devagar, né? Saborear essa comida, preparar este alimento. Então, isso usa muito dessas habilidades que a energia feminina tem, que é a paciência, que é a criatividade, né? Então, isso é muito importante para a gente começar a se colocar no feminino. E é engraçado que depois que a gente começa a fazer isso, né, Fábio, quando a gente faz o contrário, quando a gente Exato. come rápido, é pesado. É pesado. A gente sente falta. Quando a gente começa a colocar isso em prática, depois a gente sente falta. No início, não. No início é tipo, ai, que saco, que perda de tempo. Meu Deus, já poderia estar lá estendendo a roupa, já poderia estar lá lavando a louça e eu tô aqui me fazendo, fingindo demência, que a minha vida tá toda resolvida e tomando café com calma, com tranquilidade. No começo não é assim? Com É certeza. assim. Chega a dar um Então, assim, ó, finge demência. A chavezinha é finge demência e vai Ai, tomar o teu café gente. com tranquilidade. É bem Então, isso isso. é um ponto que a gente pode usar. Eu até trouxe outros que eu tinha colocado aqui. Ah, tá, né? O próprio cuidar do lar, Sim, né? sim, Fazer a sua própria comida, a comida para si, para os seus filhos, para o marido, também usa muito dessa energia, né? Da sim. criatividade, da paciência. Muito do Então, feminino é muito do cozinhar. A feminino. gente até falou na última live com a Fê ali. Porque a Fê é chefe, né, da Veragem, a última live, acho que tu não Aham. conseguiu ver ainda, Não, né? essa eu não consegui. É, e a gente falou muito sobre isso, que como, tanto para mim quanto para Fernanda da Verágio, o cozinhar ajudou a gente a ir para o nosso feminino muito mais rápido. Sim. Né? Porque eu não sabia, né, fritar nenhum ovo, tive que aprender, e hoje, nossa, minhas comidas são maravilhosas sim, só que foi prática, foi errando, que eu aprendi, né? Então, assim, vale muito a pena, isso ajuda, e são coisas simples e baratas. Então, assim, é porque eu não tenho dinheiro para botar uma mesa bonita e babá. Aquelas desculpas, né? É impossível se tu tá assistindo a gente aí, que tu tem dinheiro para ter um celular na mão, dinheiro para pagar a internet, é impossível tu não ter dinheiro para comprar uma xícara com pires, porque hoje eles vendem separado, não precisa nem ser o jogo. Para te botar a tua xícara com pires ali e poder tomar um café, né, com ovinho mexido, com uma fruta, porque a gente mora numa terra rica, todo mundo pode ganhar até fruta de graça, né? Então, assim, não tem desculpa, não tem. Mesma coisa para cozinhar todo mundo tem que cozinhar, né? Então, colocar amor, com tempo, com qualidade ali, porque eu sempre gosto de dar exemplo, né? Que Deus, ele demorou para preparar o mundo, né? Ele levou 7 dias. No primeiro dia ele olhou o que ele ia começar, no segundo dia, e assim, cada dia ele foi olhando o detalhe, e no 7º dia que ele descansou. Não, hoje eu vou tirar para descansar e para admirar o que eu fiz. Então, para a gente cozinhar, a gente tem que realmente fazer com o amor de Deus. Né? Ele levou todo esse tempo para criar o universo e criar a gente. E a gente quer, assim, fazer aquela lavagem pra gente comer, nem pro outro. Porque se é pro outro, daí eu tiro o tempo
né? Você vai vir uma visita, então eu vou me virar nos 30 para ter Aí como tempo é que a gente para arranja fazer tempo? a comida e botar a melhor louça, né? Se tu tá usando a melhor louça para visita e tomando café no extrato de tomate, querida, Tá errado. errado? Nossa Cadê senhora, o né? merecimento, né? Merecimento. Tá guardando aquela louça, aquela toalha, aquele sol plástico para um momento especial. Olha, esse momento pode nunca chegar, tá? Então não tem desculpa pra gente ir pro feminino. Tem outros exemplos, Denise, que tu quer colocar de ir pro Tem feminino? outro exemplo que é o exemplo que todas as mulheres passam todo mês, que a gente sabe, né? A tal da TPM, o nosso ciclo menstrual. E o quanto, né? Lembra, né, Fábio, aquele dia que a gente teve no workshop da Fran? Foi muito falado sobre isso e para mim fez muito sentido, né? Que elas comentaram assim, só resumidamente, elas falavam que, né, antigamente essas mulheres viviam em quê? Em tribos. E automaticamente, quando a gente começa a ter contato com uma mulher, você pode olhar no seu ambiente, a gente começa a ficar menstruada no mesmo momento, no mesmo período. Então, isso é muito da natureza, né? É muito do feminino. Olha só a conexão que a gente tem com a natureza. E aí elas ficavam todas dentro de uma tenda, se recolhiam, né? Se recolhiam para entrar em contato com elas mesmas. E aí, depois desse momento, né, que elas estavam ali, depois que passava esse momento, elas saíam então dessa tenda e elas conseguiam direcionar os parceiros para onde eles deveriam caçar. Então, olha só a conexão, né, que o feminino, quando a gente se permite entrar em contato com o nosso feminino, ele nos traz. E aí eu te pergunto, o que você tem feito no seu período? Por mais que você, mas Denise, eu já tô na menopausa, ou então eu uso DIU, ou eu não menstruo. Não importa. Você tem um período do mês, basta você parar e se concentrar nisso, tá? Para observar quando é. Você tem um período do mês onde você está mais introspectiva, que você está mais cansada. Ah, mas por que eu tô mais cansada? Porque é hora de descansar, é hora de você entrar em contato com você, né? É hora de entrar em contato com a sua intuição. É hora de você te tratar com amorosidade e pensar, opa, preciso botar um freio aqui, eu preciso descansar. Não, hoje à tarde eu vou, ao invés de limpar a casa, né, que eu sei que também é uma tarefa ali, mas eu vou dormir, porque o meu corpo tá pedindo isso. E aí o que acontece? A gente não se dá a permissão de descansar e a gente limpa a casa devorando uma caixa de bombom. Isso aí. Não é verdade? Querendo dar recompensa, né? Que a recompensa podia o quê? Tomar um chá, ver um filme ou não fazer nada. Né? Simplesmente. Então, assim, é viver a fase das 4 luas, né? Eu digo, a gente tem que viver a fase das 4 luas, né? Quando tá lá em cima, eu vou estar bem criativa, vou estar bem disposta e vai descendo, né? Então, quando a lua não tá aparecendo, que ela sumiu lá, é porque eu não tô criativa, eu não tô com o meu emocional lá em cima, eu não tô para produzir, eu tô para me acolher, para ir lá para baixo da minha coberta, tomar um chazinho, muitas vezes até uma medicação sim, porque dependendo da pessoa, se ela não tem o costume de olhar para o feminino dela, se ela não tem o costume de se acolher nesse momento que a lua sumiu lá do céu, ela vai sentir cólica. Então, o porquê que é tão importante a gente olhar e fazer esses simples movimentos, né? De olhar para o feminino, para contribuir até no momento da menstruação, para te não ter cólica, para te não sofrer e ter que estar se entupindo não só de chocolate, mas como medicação também, né? Outros exemplos que eu acho legal a gente dar, assim, gente, que são acessíveis, né? É o quê? A gente tomar um banho mais demorado, com óleo essencial gostoso, botar uma vela perfumada, usar a aromaterapia, os óleos essenciais aí, que tem vários óleos essenciais que são legal para esse período, o gerânio, a laranja doce, a lavanda.
também tá utilizando o escalda-pé, que é muito bom para ajudar a mulher nesse processo de ir para o feminino, tá? Escrever, é muito bom escrever, colocar o que tu tá sentindo no caderno, conversar com o teu eu, com o teu feminino, com a tua alma, e também se conectar com o Criador, com o divino, com Deus, que é ele que traz realmente toda a sabedoria e discernimento para a mulher. É legal aquela história que a Denise contou, que a gente viveu lá no workshop com a Fran, que realmente, olha só, as mulheres se uniam dentro de uma tenda, né, para concentrar a energia delas, porque uma sozinha, nesse período, não ia conseguir direcionar o marido, mas elas juntas ali dentro, concentradas e se acolhendo nesse momento, que para muitas culturas é sagrado. Quando terminava esse momento do ciclo menstrual, elas saíam dali já com a lua lá em cima, criativas e com a intuição delas, o quê? Aguçada para direcionar os parceiros. Não, vai lá que a caça vai estar lá. E era batata. Então, vocês estão vendo a importância, né, desse movimento. Denise, algo mais a acrescentar? Eu acho que por último, assim, né, que me veio muito agora sobre falando ali de pai e mãe, né, que eu vejo muito. Quando a gente sai, quando a gente assume então esse papel, né, do pai, do masculino, muitas vezes, a maioria das vezes a gente se sobrecarrega. E é onde a gente não consegue direcionar tão bem as nossas prioridades, o que é importante para nós, né? Onde acaba colocando muitas coisas no prato das duas formas, né? Eu coloco muitas coisas no prato de tarefas e por tentar executar essas tarefas que não é muito possível, eu também como. E da mesma forma, quando existe essa falta de mãe também, né? Essa falta de conexão com a mãe, então, enfim, nutre, algum né? conflito, alguma coisa. Também é importante a gente lembrar que a mãe é o nosso leite materno. Então, a gente tem essa ligação com a comida desde do nosso nascimento, né? Então, que tinha essa conexão ali, o bebê amamentando. E aí, essa conexão muito forte. Da mesma forma, se eu não estou muito conectada ali com o meu feminino, com a minha mãe, que é o meu alimento, né? Automaticamente, por natureza, eu vou sentir falta disso. Eu também acabo em excesso na comida, porque eu busco esse leite materno, eu busco essa conexão. Então, eu acho que era isso. Denise, para encerrar o nosso break livecast aí, eu quero pedir para te deixar um recadinho, uma frase, para empoderar essa mulherada e os homens também, porque hoje eu vi tanto homem nessa live, gente, fiquei tão feliz. Não são só as leoas, os leões também estão dando as caras. Adorei, viu? Eu deixaria uma frase que, na verdade, para mim faz muito sentido. Na verdade, não é uma frase minha, mas é algo que eu percebo que isso acontece com frequência. Não subestime a sua vontade de fugir. Vontade de fugir de quê? De tudo isso. Essa pequena palhinha que a gente teve aqui, esse pequeno contato que você teve com questões que você viveu na sua vida, né? Eu sei, vai ser difícil. Essa vontade de fugir e fingir que nada está acontecendo e que está tudo resolvido, vai vir. Mas o fato é que a gente precisa agir com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência de aceitar a realidade. Entender que a realidade é outra. Eu preciso encarar. Não dá mais para ficar fugindo, né? E quanto mais a gente acha que entrar em contato com isso vai doer demais e que essa dor nunca vai passar, o fato é que entrar em contato com isso dói, por isso que a gente quer fugir. Mas pode ter certeza que vai chegar num determinado momento em que essa dor ela vai amenizando e você vai conseguindo lidar melhor com tudo isso e você também vai se redescobrindo, descobrindo uma nova você,
né, no meio desse caminho. Então é isso. Não desistam e não subestimem também a necessidade de fugir. Fiquem sempre atentas, né? Por que eu tô deixando isso sempre para depois? Depois, amanhã eu resolvo. Precisa ser hoje, precisa ser agora. Perfeito. Obrigada, Denise. Obrigada por eu, estar aqui Fábio. com a gente, por ter aceitado vir aqui, né? Se É um deslocar lá da prazer. tua cidade e vir trazer tanta informação boa aí pra gente. Bom, obrigada. Gente, eu quero encerrar aqui agradecendo a presença de cada uma de vocês. Quero falar para vocês que realmente vocês buscam a coisa mais importante na vida de vocês, que é Deus, que é o divino, que é o Criador, para que Ele possa alimentar, suprir esse vazio que vocês sentem e que vocês acabam descontando não só na comida, mas em outros tipos de vícios. Então, que realmente Deus possa tocar o coração de vocês, que vocês possam dizer sim para Deus, para que Ele possa preencher esse vazio dentro de vocês. Que o Espírito Santo de Deus se expanda em cada um de vocês e que toque a alma de vocês, arrancando da alma de vocês todo esse medo de pedir ajuda, de fugir, de dizer sim para as decisões certas, que arranque da alma de vocês todo esse vício do comer emocional, de querer tampar o sal com a peneira, que o Espírito Santo se expanda e toque não só a sua alma, mas o seu corpo também, para que você entenda que você é a imagem e semelhança da Trindade, de nosso Deus maravilhoso, que fez dele você, que pegou parte dele e fez você. Então não tem o porquê de querer se esconder, não tem o porquê de ter medo. Que vocês possam ter nessa noite um sono restaurador, longe de qualquer tipo de ataque espiritual, de qualquer tipo de ataque físico, mental, que vocês possam abrir a casa de vocês para que os anjos façam morada na casa de vocês, com os escudos deles, para que nada de ruim se aproxime. Gratidão mais uma vez a cada um de vocês que ficou até aqui com a gente. E até o nosso próximo Break Livecast. Beijão, gente. Obrigada, Até beijo, mais. até mais. Tchau. Vamos lá.